Olá, meus amigos. Eu não poderia deixar de falar sobre esta grande humilhação que o futebol do nosso país sofreu. Eu fiz um vídeo falando sobre endeusando as criaturas, endeusando pessoas, né? E como nós conhecemos o mundo espiritual, eu já suspeitava que algo iria dar errado, porque o nosso país ele gosta muito de idolatrar tudo, né? E o nosso país sofreu grande prejuízo. É feriado, as pessoas param de trabalhar para poder idolatrar. E nós vimos que a seleção brasileira, ela praticamente parou o país e não traz benefício nenhum para nós. O custo-benefício é muito pouco, né, em relação ao que eles andam pregando aí. E nós vimos também o disparate, né? Eles falam que nós precisamos na área da segurança, mas quando tem esse evento aí, eles não medem esforços para poder mostrar segurança para uma classe de pessoas que são os jogadores e o evento. A área da saúde também é a mesma coisa. A área da saúde nós estamos deficientes, mas eles falam que não tem recurso, mas quando é para esse evento eles arrumam dinheiro de onde, segundo dizem, não tem. Mas o que eu quero chegar na conclusão é que Deus está vendo tudo isso. Muitas pessoas podem não acreditar, muitas pessoas podem falar, não, porque jogaram mal, porque é isso, porque é aquilo, mas nós que conhecemos o mundo espiritual sabemos que existe a mão de Deus por detrás de tudo isso. Nem uma folha de uma árvore cai, nada acontece nesse mundo sem que o nosso Deus esteja alheio, né? E no nosso caso, né, no caso do futebol brasileiro, foi a maior humilhação do futebol mundial. Nunca houve isso numa seleção. Mas por quê? Porque o nosso Deus, ele não permite que as pessoas se ensoberbecem, fica soberbo e fica impune. Então, esse número de gols que foi 7 gols, né? Isso aí no mundo espiritual tem um significado. 7 nas escrituras, o número 7 é o número da perfeição. E Deus, ele cumpriu, né, essa humilhação, dando um recado muito claro, mas muitos não está atentando para isso. Mas eu estou fazendo esse vídeo para ver se você consegue entender que ia dar nisso mesmo. Imagina aquele jovem Neymar, 20 e tantos anos. Você acha, meu amigo, que ele tinha condições emocionais para receber tanta glória? Imagina o coração desse homem, imagina o coração daqueles jovens jogadores também sendo endeusado. E Deus estava vendo tudo isso, o país levando prejuízo, milhões de pessoas idolatrando, né, fanáticos pelos jogos, né, que o nosso país é assim, eles são o sentimento vai aos extremos, ao exagero, enquanto que em outros países não é dessa forma. Eles não têm feriado nacional, eles continuam a vida deles, eles fazem as obrigações deles normais. E nós não, nós colocamos o futebol como o Deus do Brasil. Colocamos esses homens, 24 homens, como salvadores da pátria. E Deus foi humilhando um por um. Deus foi humilhando. Primeiro foi o Neymar, que estava todo mundo endeusando ele. Deus já tirou ele de cena. Depois o resto que ficaram lá no campo não apareceram. Todos eles foram ofuscados, foram humilhados. E você pode estar, você que não acredita nas coisas espirituais, não, porque é isso, porque é aquilo. Não, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga. Você só não aceita o recado se você for um cego mesmo.
Porque os homens, quando acontecem essas coisas, sempre tem explicação. É por isso, é por aquilo. A nossa é que existe a mão de Deus por detrás disso. E foi bom, porque nós abaixamos a crista, né, com essa derrota. E o nosso país, que estava sediando a Copa, em vez de glorificar Deus e na humildade, como a seleção da Alemanha, outras seleções, nem os americanos, que não tem tanta familiaridade com o futebol, né, sofreram uma derrota diante da Alemanha como o nosso país. Então algo estranho aconteceu, pode ter certeza disso. Então, meu amigo, minha amiga, você que gosta muito de futebol, que para tudo, né, nós aqui vemos o prejuízo que o futebol causou para nós, né? Prejuízo mesmo. E quem está ganhando dinheiro é só eles. E aí teve uns tolos, né? Jogou televisão caríssima no chão, se desorientou. Quantos milhões aí fizeram besteira, né? Porque confiaram no homem. Então, a partir do momento que uma nação inteira confia em seres humanos, a decepção é essa que nós vimos aí. Fomos notícia negativa no mundo todo. E nós vamos ficar para sempre marcado como o futebol que foi humilhado. Mas eu vejo a mão de Deus por detrás. Quantas pessoas que professam o nome de Jesus também foram atraídos para isso aí, para ficar diante de um televisor, né, idolatrando e gritando. Mas nós devemos lembrar que existe um Deus que rege o universo. Nós temos uma história bíblica também, só para confirmar o que eu estou dizendo, de Herodes. Herodes, ele certa vez apareceu lá no palácio dele e o povo glorificou ele. E a palavra de Deus fala que ele não deu glória a Deus, não passou aquela glória para Deus, e na mesma hora o anjo de Deus o feriu. Eu acredito que com o nosso futebol aconteceu a mesma coisa. Que o povo, ele gosta de fazer isso. O povo é perigoso. E o povo glorificou nossos jogadores e eles não deram glória a Deus. Imagine Deus que sonda os corações, né? Eu não posso estar julgando. Mas Deus vê os corações de cada um deles, né? Sendo todo mundo falando, vocês vão ser campeão, vocês vão ganhar. Mesmo que eles falassem com a boca, né? Que não, mas Deus sabe o coração de cada um. Deus sabe até onde o coração deles estava sendo envaidecido. Mas a resposta nós vimos, né? Nós vimos uma derrota humilhante. Eu estava assistindo o jogo, né? Porque eu não tinha mais nada que fazer, não dava para trabalhar. Tive que assistir e ficar pensando nisso. Parecia uma pelada de gente adulta, né? Já viu gente adulta jogando com criança? Foi essa a impressão que eu tive. Parecia aqueles adultos brincando assim, com cuidado, né? Com criança. Então foi assim a nossa seleção que aconteceu. Foi uma humilhação sem precedentes para o futebol brasileiro. Isso porque a nação inteira esquece de Deus. A nação inteira coloca esses homens como deuses. Eu já fiz um vídeo, tá rolando aí pela internet. Eu sei que muitos podem estar falando, não tem nada a ver, é por causa disso, é por causa daquilo. Mas a causa principal, meu amigo, minha amiga, está na soberba, está no orgulho. A palavra de Deus fala que o orgulho precede a ruína. Então, aconteceu isso com o nosso futebol. O orgulho precedeu a ruína. E agora está todo mundo inventando muitas desculpas. Mas a desculpa é uma só. O orgulho, ele faz a pessoa se abater. É isso que aconteceu com o nosso futebol. Eu gostaria que você refletisse sobre isso.